Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta e esse é o Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Faz um tempo que vocês não me veem, não é mesmo? Férias, etc. Mas voltei. E voltei com um tema muito presente nas últimas pautas com os amigos, que é sobre o que é dar certo. E nasceu de uma conversa com uma colega minha, mais do que uma colega, uma amiga. E estávamos falando de um curso tal que a gente queria fazer e que a gente seguia um psicanalista que a gente gostava em comum e que ele começou de um jeito super legal e de repente ele começou a botar umas coisas assim meio ostentosas e aquilo deu um bode na gente. E a gente estava falando sobre isso, porque o dar certo parece que está tão associado ao dinheiro, né? De alguma forma tá, de alguma forma não, de todas as formas estamos sempre envolvidos com alguma rede social. Parece que quem está ali meio que tenta influenciar as outras pessoas, botando conteúdo que de alguma maneira mostra um cenário ou um objeto ou uma fala que de alguma maneira ostenta, que de alguma maneira põe algo ali do econômico. Como se essa questão do ganhei dinheiro de alguma forma justifica algo. Não sei o quê, é como se o saber daquela pessoa então está mais correto, é como se ela soubesse mais das coisas, então ela pode, não sei, dar aquele curso tal, ou falar com mais propriedade sobre aquilo do qual ela está falando. E eu não estou nem falando de psicanálise, não, estou falando de qualquer coisa. É como se o dinheiro autorizasse, justificasse. E, e essa amiga também mora fora. E a gente dizia como essas pessoas de quem a gente estava falando eram todos vídeos brasileiros e como isso de alguma forma parece que está mais presente nos vídeos que a gente vê brasileiros. É óbvio que não é uma exclusividade brasileira, mas estava muito presente nisso. E aí a gente estava falando um pouco sobre como que era isso aqui no Uruguai, que é onde a gente mora, como que era isso em outros países que a gente acompanhava e como era isso no Brasil. E aí deu pano para manga. Pensando nisso, né, o que é dar certo, o que tá e o que não tá relacionado com dinheiro, chamei um amigo também, o Felipe. Oi, Felipe. Olá, Vanessa, como está? Bem, e você? Eu tô bem, pensando aí nesse tema tão difícil. Não é? Bom, antes do Felipe me dar as suas opiniões maravilhosas, deixa eu apresentar para vocês. O Felipe já esteve aqui. Ele é do Terapia para Viagem. Depois a gente vai deixar todos os contatos do Felipe. E depois a gente tem que pôr o episódio que a gente fez junto também, para quem quiser rememorar. Aliás, você me chama para uns episódios angustiantes, né? A outra vez que eu vim, a gente falou sobre dúvida. Ah, é verdade. E agora a gente tá falando sobre dar certo e eu tô em dúvida sobre o que é dar certo. É que se é para ser fácil, já nem vou. Obrigado pela essa fogueira. Se não tem drama, nem é comigo. Bom, o Felipe ele tá se fazendo aí de rogado, mas ele tem muito para falar desse assunto. E o Felipe ele tá viajando, né? Não é à toa que o Insta dele chama Terapia para Viagem, porque ele tá viajando há 2 anos e ele atende enquanto ele tá viajando. E isso vai permeando ele. Tem algo ali que vai se modificando conforme você vai passando pelos lugares, vai vivendo coisas diferentes. Uhum. E ele atende há 15 anos e 2 morando, passando por, não é nem morando, né? Passando ou morando pontualmente por muitos países. Aí eu perguntei, ô Felipe, mas por quantos países você já passou para eu te apresentar? Como ele não é ostentoso, ele falou, nem sei. Adorei, eu É adorei. verdade. É verdade, eu não sei. Eu não contei. Adorei, meu amigo. Pois é, pensando, né, o que é dar certo? Eu acho que uma parte é inegável, né? Dar certo pode passar, pode, não tem que, pode passar pelo dinheiro. Mas eu fico pensando que dar certo tem a ver com muitas coisas, né? Eu acho que a primeira delas, e acho que por isso que para algumas pessoas vai ter mais a ver com dinheiro e para outras menos, tem a ver com os valores familiares, né? O que era importante para sua família? De repente, uma família que teve restrição econômica, que teve muita dificuldade, ou que veio de um lugar muito humilde. É claro que dar certo está ligado com dinheiro, né? Se essa pessoa chegou num lugar econômico que ela se sente menos vulnerável, mais segurança, com certas possibilidades de
de compra ou de um estilo de vida, vai passar por aí. Não creio que vai dar conta de tudo que ela precisa para dar certo, mas acho que passa por aí. Mas para dizer que eu acredito que o dar certo, ele não consegue se separar totalmente dos valores da sua família, dos valores sociais no qual você cresceu, né, que os valores sociais têm a ver com, no nosso caso, sermos brasileiros e os valores que a gente escuta no Brasil, mas também tem muito a ver com aquela comunidade mais próxima, né, com os amigos dos seus amigos, os amigos dos seus pais, a escola que você frequentou, o que era valorizado nesse meio. E tenho a sensação que a gente vai crescendo, vai vivendo outras coisas, vai conseguindo certas coisas, inclusive, que eram importantes para a nossa família, por exemplo, e aí isso vai se modificando. E aí a gente vai substituindo. E dar certo era isso, mas agora comprei a casa, que era um dar certo para minha família. E ainda não estou sentindo que eu dei certo. Ou não sei, se formar, por exemplo, para algumas pessoas. Aí tem gente que quase joga na cabeça da família, né, o canudo: "Ó, toma aqui o dar certo, agora eu vou atrás do Uhum. que é o dar certo para mim", porque isso vai mudando. Eu acho que tem até um momento na vida em que a gente vai atrás de dar certo para ser valorizado, para ser amado, para estar nesse lugar de valor dentro da nossa família. E depois eu acho que a gente, no melhor dos casos, né, quando as coisas quando dão certo, você consegue ir superando isso e de fato entrar nessa viagem de o que é essa sensação de que eu estou dando certo, de que eu estou fazendo a coisa certa para mim. O que você acha? O que você pensa disso tudo? Acho que eu começo pensando que talvez pouquíssimas pessoas tenham a sensação de que elas estão dando certo. Hum, acho que é isso mesmo. Porque com quem você conversa, e até comigo mesmo, assim, parece que ninguém está muito em paz ou seguro com a vida que escolheu viver. Especialmente agora com a internet, que a gente vai vivendo muitas essas postagens, né? Uhum. Raramente a gente posta algo que dá errado, então a gente posta a viagem, a casa que a gente compra, o diploma que a gente consegue, e aí vai se tendo a sensação de que tá todo mundo conquistando alguma coisa e a gente não. É. E tá sempre faltando, né? Aí eu fiquei pensando, quando você foi falando de família, né? Foi muito difícil para mim bancar essa escolha de viajar atendendo, porque com certeza isso não seria o dar certo. Hoje talvez, hoje minha família é diferente, mas pensando em como minha família era quando eu era adolescente e jovem adulto, agora eu já sou um senhor de meia idade, mas no começo assim da vida adulta, eu acho que o dar certo tinha a ver com a estabilidade, com o emprego, com ter uma casa, e não tenho nada disso. Uhum. Não tenho uma casa minha, não tenho um emprego fixo, eu atendo online, então, assim, profissional liberal, você sabe como é. Uhum. Tem todas as inseguranças disso. E aí, bancar essa escolha, me vem duas coisas. Por um lado, me vem a sensação de que eu tô dando muito errado. Porque eu olho o ambiente de qual eu vim e a maioria dos meus amigos estão tendo aquilo que eu acho que muitas vezes pode ser dar certo, né? A estrutura, a estabilidade, a casa, o 13º, o PLR, participação dos lucros. Que delícia que deve ser receber um bônus, sabe? Um 13º, umas férias remuneradas, que inveja. Então eu falo assim, meu Deus, que escolha que eu fiz, né? E eu penso, eu não tô dando nada certo. E aí eu tenho essas crises. Mas aí, ao mesmo tempo, que gostoso ter feito essas escolhas. E aí é ambíguo, porque eu também tenho a sensação que eu tô dando certo. Eu realmente quis fazer esse projeto de vida de viajar 2 anos, e ele tem dado certo com todos os desafios, né? Tá longe de ser glamouroso, mas me faz me sentir confortável nessa pele, nessa roupa, sabe? Que eu escolhi Uhum. viver nesses últimos 2 anos. Como eu disse, é ambíguo, me vem a sensação de, caramba, acho que eu tô dando certo. Uhum. Você vai falando sobre as dúvidas, né, você já começou falando eu já fiquei em dúvida sobre falar, né, sobre dar certo, porque não sei não sei se eu tô dando certo. E é como se esse lugar é como se ele fosse fixo, e como se ele fosse dar essa certeza. Eu acho que eu não conheço ninguém que fala: "Ah, eu dei certo na vida", porque eu acho que a gente nunca vai saber, né, se você deu certo na vida. Tô lendo um livro muito interessante, é um livro póstumo do Caligares, não esperava por esse presente,
mas é quentinho, acabou de sair, e fala O Sentido da Vida. Olha, E aí eu esperava uma coisa do livro, na verdade ele vai falando de outra, e tem uma passagem no livro que ele fala que nem mesmo no leito de morte você sabe dizer se você deu certo, né. Ele não fala com essas palavras, mas eu entendi dessa forma. E que tem uma coisa que é tão depois da sua existência, que outras pessoas vão dizer e vão significar aquilo para você, e talvez até o último minuto de vida, até o último suspiro, a gente vai ter essa dúvida, se deu certo ou não. É algo que eu não sei nem se a gente consegue se agarrar, porque talvez, assim, por frações de segundos, tem um momentos em que a gente fala: é aqui que eu queria estar". Tem momentos, né, geralmente vem pelo olhar do outro, né, um amigo que geralmente vem e fala: "Ah, que bom, não sei o quê". E aí talvez você se atente para alguma coisa, ou talvez em comparação, a gente se compara e fala: "Não, em relação a isso, tá indo bem essa escolha que eu fiz ou essa mudança que eu resolvi aqui". Mas não é uma coisa tão evidente, assim, na nossa vida, na vida de qualquer pessoa. É mais um feeling mesmo, né, como você vai dizendo. Não é fácil, dar essa inveja do bônus, do 13º, das férias remuneradas, mas tem algo em você que continua te levando para ali, que continua podendo arcar com essas coisas que você não tem por fazer essa escolha, por exemplo, de ser profissional liberal, de nesse momento estar em trânsito por outros países, como se tivesse algo que não é tão palpável, mas que vai te dando essa sensação de é por aqui. Quando você fala, né, do apoio da sua família, que talvez no começo não fosse uma coisa muito compreensível e talvez não muito valorizada, mas que hoje sim, eu acho que isso talvez vá sendo construído com o tempo. Olha, isso tem muito valor para mim, trabalhar desse jeito, escolher trabalhar desse jeito, não ser um funcionário público, por exemplo. Além disso, eu também quero transitar. E aí eu vou pensando na vida e vou desenhando ela conforme, né, em pleno curso, vou desenhando o que eu quero fazer, porque isso para mim, nesse momento, faz mais sentido, ou não faz sentido, mas é por onde eu sinto que eu quero ir. Eu tenho a sensação que as pessoas vão entendendo conforme vão vendo que vai funcionando para você. Você não acha? acho que sim, você vai construindo esse espaço muito devagar, conforme você vai se sentindo bem nessas escolhas. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu tive a vida que eu sempre quis, em alguns termos, não financeiramente, como eu te disse, mas, por exemplo, eu sempre tinha horror a chefe. A minha mãe queria muito que eu prestasse um concurso público. O que às vezes eu fico na dúvida, como será que seria minha vida se eu tivesse a estabilidade de um concurso público? Mas eu me sentia aprisionado, era como se aquilo fosse uma caixa muito estreita para mim. Uhum. Para outras pessoas aquilo é liberdade, mas para mim não. Uhum. E aí hoje eu penso, eu não tenho chefe, é curioso porque eu tenho horror a chefe, mas todos os que eu tive na minha vida eu me dei muito bem. Eu trabalhei 10 anos num hospital e a minha relação com os meus chefes sempre foi muito boa, mas parece que dentro de mim eu não quero chefe, eu não quero algo que eu tenha muita dificuldade de abrir mão. E aí hoje eu tenho exatamente essa vida que de certa maneira eu escolhi. Mas acontece que não dá pra gente. É meio que um combo que a gente não pode escolher tudo. E aí é isso. Talvez quando você faz uma escolha, você também tem que ter espaço para aceitar aquilo que você não escolheu, que veio no pacote. Sabe o que você foi falando? Eu fiquei pensando num amigo. Na verdade, ele é amigo do meu marido, meu por tabela. Ele é músico. Ele trabalhava em algumas escolas. Em algumas ele dava aula de música, em outras ele dava aula de informática. Era casado com uma mulher funcionária pública, super regrada. E ele tinha uma banda que ele tocava de fim de semana. Então, lá no fim de semana, ele fazia os festivais e tal, de jazz, que é a levada dele e tal. Ele é realmente muito bom músico. Um dia ele fez uma viagem e tal, voltou dessa viagem e falou para ela: eu não quero mais trabalhar nas escolas, eu quero só trabalhar de músico. Pode ser que isso não pague as contas, mas eu quero poder viver isso porque a vida tem um tempo finito e eu quero fazer essa escolha, né, nessa vida. E ela não levou de uma boa, porque ela toda essa outra bagagem, funcionária pública, e isso estava muito inadmissível na cabeça dela. Eles se separam, essa foi uma das questões, mas todas essas certezas que ela precisava e que ele não, foi
o peso maior. E aí essa relação termina. E aí ele começa a de fato só viver da música. E aí ele faz festivais quando tem, quando não tem. O Uruguai é um país muito pequeno. Esse tipo de coisa funciona só no verão, que dura 2 meses como muito. E aí vão aparecendo coisas muito complicadas pra gente que olha de fora, né? Para os amigos dele que trabalham numa empresa formal ou no trabalho público. Tudo começa a ficar enxuto na vida dele. Para ele bancar essa escolha, então ele não anda de nenhum transporte que tenha que pagar. Faz tudo de bicicleta, não importa a distância, ele vai fazer de bicicleta. Ele faz o próprio pão, o que eu acho muito legal. Mas não é só fazer o próprio pão, não é só fazer a própria massa. É uma escolha, assim, de vou minimizar tudo que eu puder. Ele não tem internet, então ele só te responde uma mensagem quando ele vai em algum lugar que tem, numa praça, todas as praças têm Wi-Fi, aí ele vai lá e te responde. Ele escolheu viver de um jeito tão diferente que ele é alvo de muita crítica, principalmente quando ele tá nos maiores perrengues. Ele saiu totalmente do radar, sabe? Ele não pode estar dentro de nada dessas coisas do consumo, porque o que ele faz de dinheiro é para bancar as coisas básicas de uma casa. E por um lado é tão rico, porque ele tem esse tempo que ninguém tem para fazer o seu próprio pão. Ele pega o limão e ele consegue fazer milhares de coisas com esse limão. Inventa coisas, porque ele tem tempo. E aí eu fico pensando, isso é muito dar certo, né? Dentro do que ele se propôs, isso deu certo e tá dando certo. Mas gera um vucu-vucu, assim, É que eu acho que ele é uma afronta, né? Ele é uma afronta. Porque a gente pode ter essa sensação de que, se eu conseguir um bom emprego, como a gente falou no começo, eu tenho um alto bônus no final e eu tô na minha casa própria, ostentando a minha varanda gourmet, comendo o meu queijo não sei da onde, né? Só que isso também tem um preço que o tempo, por exemplo, ou a sua autenticidade, é o preço da nossa subjetividade, às vezes, porque a gente tem que se vender. E aí eu acho que uma pessoa como esse seu amigo, ele tá afrontando e dizendo assim, você tem muita coisa, mas será que você tem tudo que você de fato quer? E o que você teve que perder para conquistar tudo isso? Porque assim como ele talvez perdeu carro, a internet própria, ele perdeu muita coisa do conforto, mas ele ganhou outras, né? Sem dúvida. Esse tempo, ele pesquisa muito essas coisas, ele mora num apartamento, então ele não tem como plantar muitas coisas, apesar de que o apartamento dele é uma selva. Mas, enfim, há limites para o que você consegue plantar dentro de um apartamento. Mas seja o que for, ele tem esse tempo de poder ir a fundo, de descobrir como planta ou como faz determinada coisa, provar até chegar no acerto, porque você tem que errar muito, seja o que quer que você vá fazer por primeira vez ou por primeiras vezes, você vai errar. E cultivar é uma dessas coisas, ou uma receita é uma dessas coisas. E ele tem esse tempo e tem essa paz de. Ele tem isso. E é muito interessante porque gera uma raiva que eu acho que é a inveja. É também admiração. Sempre foi o jeito dele, poucas coisas boas. A bicicleta que ele vai para cima e para baixo é a melhor bicicleta, não se engane, ele não é um maltrapilho. Poucas coisas e muito boas. Mas tem esse valor muito grande para eles. Não, vou comprar uma coisa boa, porque tem que durar, porque tem que me dar prazer. E aí, quando ele está em apuros, agora, por exemplo, ele foi convidado para tocar no Japão e tá, ele está fazendo alguns trabalhos, tal, de informática, está juntando dinheiro. Ele precisa de mais recursos. O Japão é um país muito caro. E aí você vê uma espécie de admiração de todo mundo. Nossa, né? Que legal, ele foi chamado para tocar lá. Ele tem tempo, esse tempo para se dedicar e ser um músico tão bom que ele, né, tá sendo chamado para ir nesse lugar. Tocar com a orquestra lá, não sei das quantas. Mas tem também a inveja. Que? Você tá querendo fazer uma vaquinha para viajar? Eu passo o ano todo ralando, o bonitão que passa o ano fazendo focaccia, não. Porque é isso, né? Acho que fala um pouco do nosso ressentimento de quem não tem esse tempo todo livre, né? De quem gosta do trabalho, inclusive, mas né, que tem que trabalhar, ou tem que não, porque né, ele tá aí, esse amigo tá aí provando, não tem que nada, você escolhe. Mas eu acho que também mostra muito essa visão pragmática que a gente tem da vida, sem querer polemizar, mas é uma visão muito capitalista, né? Sim. De que tudo precisa gerar lucro, tudo que a gente faz tem que produzir algo. E aí, quem não está nessa roda, essa pessoa
ela tá afrontando e ela tá fazendo uma coisa errada. E eu acho que a arte entra muito nesse lugar. Eu tô morando em Lisboa agora, assim, né? Ficando um tempinho maior aqui. E tem uns artistas de rua tão incríveis, assim, que eu tô voltando para casa e aí eu passo numa praça e tem um artista de rua cantando ou dançando e é lindo, assim, lindo. Assim, eu paro para ver, às vezes eu me emociono, eu choro. E aí eles vão pedir dinheiro. E eu tô até emocionado agora, assim, falando isso. Porque eu penso, caramba, essa pessoa é tão incrível e com quanto será que ela vive, né? E Uhum. às vezes tem tantas outras que, e eu não tô falando mal disso, mas basta você ser medíocre para você ganhar um dinheiro suficiente dentro do jogo, do tipo, eu vou trabalhar, eu vou ser um economista, eu vou ser administrador. Eu nem preciso ser incrível, e o dinheiro entra, porque é como se eu tivesse aceitado essas regras. E aí, a hora que eu decido romper com as regras, eu vou ser um artista e eu me dediquei muito, como esse seu amigo, como esses artistas de rua, mas parece que a nossa sociedade ela não valoriza tanto o belo, né? Ela valoriza o pragmático. É verdade. Interessante isso tudo que você vai falando. É interessante porque, ao mesmo tempo, sem tudo isso, a vida ia ser, eu não sei se daria para tocar a vida, né, sem esse momento em que é no belo que seu olho, de uma certa forma, o belo nos atrai, né, a gente tá o tempo todo, não sei se você é que nem eu, mas, por exemplo, se eu preciso fazer besteira para passar o tempo, quem nunca? Você tá no banheiro, aí você vai lá e bota alguma coisa. Eu não passo tempo no Instagram, porque o Instagram me deixa ansiosa. Eu vou no Pinterest. E aí lá é o belo. E todas aquelas fotos, elas são, né, montadas, elas são lindas. Repousa meus olhos, sabe? Dá um quentinho. Repousa meus sentidos, porque o belo te dá essa coisa. E eu acho que a música, a arte em geral é isso, né. É, Quer dizer, não é só isso, né, pensando no quanto também desperta e interpreta coisas pra gente que a gente nem tá percebendo. mas aí quem escolhe trazer isso, é óbvio que tem um lado que você sabe a sociedade que você vive, então você tem que estar muito ciente de que, tá, você vai viver uma vida talvez com mais sentido para você, porque você vai oferecer o belo para as pessoas e para você mesmo, mas no combo vai vir a restrição financeira, porque você não vai saber quando você vai ser chamado para tocar no Japão, quantas vezes você vai ser remunerado por isso. Então, eu acho que tem um lado da injustiça da sociedade, mas tem um outro lado da consciência de quem escolhe. Sim, eu vou pensando que quando você vai saindo daquilo que é dar certo, para do meio em que você nasceu, cresceu, sua família, os seus amigos, o seu meio social, e consegue fazer essas coisas, essas escolhas corajosas, como esse que a gente usou de exemplo, de romper com isso, eu acho que aí entra no jogo perder. Ninguém faz esse pulo achando que não vai perder. Inclusive, acho que a gente vai precisando de anos e de maturidade e tá na vida adulta para fazer isso, porque antes da vida adulta a gente faz isso por imaturidade, né, por não saber dos riscos. Uhum. E aí, quando a gente é adulto, a gente precisa de um tempo, para um tempo de fel, sabe, de provar o gosto amargo do que é você, como você disse, né, ter chefe. Para quem não gosta de ter chefe, né, a gente está usando muito a questão do trabalho, mas não é profissional a coisa, né, o dar certo vai muito além disso. Mas é que a gente está associando ao trabalho, porque estamos associando ao quanto ostentar um certo sucesso financeiro, o quanto isso traz essa fantasia de que o fulano deu certo e aquele que não, então é o fulano que deu errado. E aí vem o Tano para te mostrar que não, né, que ele dá muito certo. E mesmo que ele não fosse chamado para ir para o Japão ou muitas outras coisas que ele faz, o dar certo dele é cotidiano, né? Quando ele acorda e vai fazer o próprio pão, ou quando ele, não sei, é chamado numa das reuniões entre os amigos dele cada um leva alguma coisa, e o que ele leva são as focaccias que ele mesmo preparou no dia inteiro, que ele teve mais tempo, e todo mundo teve que passar no mercado e comprar alguma coisa. E vou pensando que o dar certo, ele é muito íntimo, é muito difícil, precisa de muita coragem para você conseguir buscar o seu caminho que te parece correto com pedrada, né, mas vou pensando que
depois que você suporta algumas pedradas, talvez você vá fazendo um calo e você vá podendo, né, meio que se arrastando em alguns momentos, mas e explorando esse caminho, porque ele vai te trazendo algo que te faz respirar quando você consegue dar esses pequenos passos, porque eu acho que a gente não dá grandes passos, não. Assim, nos bastidores, o que eu vejo e também o que acontece comigo é uma escolha que já vai muito contra o que para sua família é o que se espere, é o que se faz. Não sei, vou pensando, por exemplo, o caso de uma pessoa que nasce numa família que certas profissões têm mais valor, que certa maneira de se vestir e lugares que se frequenta tem mais valor. E quando essa pessoa vai escolhendo outras coisas que têm mais a ver com ela, coisas que não são muito valorizadas de forma geral, como aquilo vai casando com ela, como ela vai sendo vista como diferente do resto. E geralmente a pessoa que destoa, ela vai ouvindo piada, né? Ela vai se sentindo cada vez menos conectada, menos fazendo parte do meio em que ela vive. Mas em outros momentos ela se encontra muito e às vezes ela nem se encontra com pares, com pessoas que pensam como ela. Na maioria das vezes sim, porque a gente acaba buscando, né, esses lugares de suporte. Mas às vezes aquilo que ela encontra internamente é só com a gente, né, que a gente deita no travesseiro. Então, se você está fazendo algo que é mais um atender um pedido de fora do que de dentro, você sabe em algum lugar de você que isso está acontecendo. E por mais que você tá sempre fazendo essa gangorra com essas lutas externas e internas, que deseja eu atendo o meu ou o externo, como que eu equilibro isso? Às vezes a gente desequilibra para um lado, às vezes para o outro. Mas a gente sabe, ainda que de um jeito muito sem racionalizar, sem conseguir pegar, a gente sabe mais ou menos por onde vão as coisas que dá mais sentido para nossa vida, né? Eu acho que talvez isso seja o que é ser adulto, sabe? Uhum. Porque é a hora que a gente vai pagar o preço dessa escolha. Qualquer coisa que venha de fora, que seja um imperativo sobre nós, coloca a gente num lugar infantil, né? E esse imperativo pode vir tanto para você cumprir os protocolos da sua família ou da sociedade que você veio, mas esse imperativo também pode vir para o oposto, né? Pedindo que a gente seja muito original. É, eu tava pensando exatamente nisso, porque também tem essa demanda contrária, né? Famílias onde todo mundo tem que ser muito original, todo mundo tem que quebrar muito as regras. E é difícil, porque essa decisão ela é muito individual. O que você quer, né? E o quanto é sua essa escolha de fato, olha, meu pai fez assim, ele tinha um sítio, eu quero continuar morando nesse sítio, essa é a vida que me faz sentido. E a outra pessoa, ela quer fugir pro circo, né? Uhum. Completamente diferente. Então, fazer essa escolha, eu acho que é isso que nos torna maduro. Uma anedota aqui, justamente o irmão do Tano, são 3 irmãos, 3 homens. O mais velho, ele é isso, assim, engenheiro, professor super ultra importante numa faculdade. Todos eles moram fora. E o irmão mais novo fugiu para o circo, de verdade. Não creio. De verdade. Maravilhoso. Ele é muito bom, e aí ele trabalhou, não sei se ainda trabalha, no Circo de Soleil. É muito fora da curva, né? Muito, muito. E tem um perigo também, né? Que a gente conta os exemplos, por exemplo, esse que você trouxe, né? O cara foi pro Circo de Soleil, mas tem gente que fugiu com o circo que o circo faliu, né? Claro, né? é o mais É comum. o mais comum. Então, e que coloca a gente nesse lugar de muita insegurança. E é isso. O que é dar certo? Uhum. Dar certo é fazer a escolha de ficar, de cumprir o protocolo, dar certo é romper. Dar certo para muitas pessoas é poder cuidar da sua alimentação de um jeito natural, é cuidar do corpo, o dar certo é se relacionar de um outro jeito, né, passa por muitas coisas, né, apesar da gente ter falado aqui no programa hoje muito mais do lado financeiro, porque o que eu queria abordar, e acabou levando a gente para o lado profissional, que é o que geralmente traz dinheiro, né, quando a gente não é herdeiro nem nada disso, é que o dar certo, ele não tem que estar ligado com o lado econômico. E talvez a gente seja muito refém disso, né? E toda essa conversa nasceu dessa primeira constatação minha e da minha colega, da minha amiga Rebeca,
quando a gente viu, nossa, mas o que está acontecendo com essas pessoas que começam de um jeito e de repente começam a fazer vídeo no Copacabana Palace, tomando champanhe? Sem dúvida, a inveja faz parte de todos nós que estamos lá babando naquele cenário. Mas, assim, de todos os incômodos, e eu não posso tirar a inveja, é óbvio, né? O que fere muito os meus olhos, com todo esse adendo da inveja que me pertence também, é que essa pessoa está dizendo que ela está lá tomando champanhe no Copacabana Palace e está vendendo algo para você porque ela sabe algo mais. É por isso que ela tem mais dinheiro que você. Porque ela sabe de uma coisa que você não sabe. Porque tem algo nela que é melhor do que é em você. Isso me fere, isso me irrita. Acho que era nasceu daí o intuito do programa. Dar certo não precisa estar associado ao dinheiro. Dinheiro é só uma coisa que, inclusive, pode não estar presente, né? Como foi a história do Tano. Essa é a última coisa que o Tano tem na vida é dinheiro, mas ele dá certo pra caramba. Exato, exato. É porque a gente já tem muitas histórias de gente, assim, sem querer demonizar o dinheiro, né? Mas a gente já tem muitas histórias e muito palanque pra gente ostentando que deu certo através daquilo que o dinheiro pode comprar, né? Vou pensando nisso que você falou e não dá para dar conta de tudo, né? A gente está falando de pessoas que sabem o que é terapia, o que é psicanálise, o que é podcast, né? O que é ter internet, o que é viajar, por exemplo, o que é morar fora. É um recorte tão, né? Já é uma elite. A gente já está falando de um outro lugar. E concordo, já está elitizado desde o amo, como diz aqui. Eu, às vezes, penso, caramba, eu queria fazer tanta coisa diferente, eu queria poder tantas outras coisas, e aí eu vejo as pessoas na internet que estão em outro patamar, e eu penso, eu dei muito errado. E o mesmo pode acontecer com alguém que nos escuta. E aí a pessoa fala assim: o que o Felipe está questionando se ele deu certo ou não, sendo que ele pode fazer tantas coisas que essa pessoa que está ouvindo de repente não pode. Então, são tantas camadas que eu acho que é muito difícil essa resposta, por isso que a gente vai sempre voltar nisso de que ela é muito individual. Totalmente, muito individual. Pode ter muitas leituras de acordo com a história de cada um que está ouvindo esse episódio, como é tudo, né? E cada coisa que a gente descobre, eu posso viver uma vida e achei que deu certo, aí eu descubro alguma coisa que mexe com o meu desejo, ou revela um desejo que estava lá e eu não sabia, uma possibilidade que estava lá e eu não sabia, e aquilo rui tudo, rui o que eu achava da minha vida, rui porque daí eu quero outra coisa. A gente tem um superlativo de dinheiro que a hora que a gente vê a nossa vida, a gente deu muito errado, né? Porque a gente está se comparando com uma minoria da minoria da minoria. É uma comparação muito injusta com a gente mesmo. É muito injusto e é onde todo mundo acha que tem que chegar. Que eu acho que é isso que nos falta um pouco, né? Olhar, será que dá pra gente chegar junto? A gente só pensa em chegar sozinho, né? Eu acho que falta um pouco essa reflexão. Pois é, será que se chega junto tem valor? Porque se você chega sozinho, você é especial, né? Exato. Você é especial, você tá no topo. É uma coisa bem de pirâmide. Eu acho que não tem dar certo sem dar errado. Acho que a gente dá mais errado que certo, porque é muito mais fácil perceber aquilo que tá angustiando, que tá indo para o caminho que não era o que a gente tinha fantasiado. E aí, quando a coisa endireita um pouco, a gente percebe mais, porque aí desangustia. Eu acho que dar certo é continuar mantendo, de alguma forma, uma certa esperança de continuar tentando, sabe? E aí você faz um pouco do seu jeito, do jeito que você acha que é, aí você sustenta por um tempo, aí depois você repensa, aí você entra em crise, aí você fica tentando impor a sua verdade para quem não concorda, aí depois você para por um tempo, repensa de novo, dá mais 2 passos. A gente tem fases em que a gente pensa que está dando certo, tem fases que você fala, isso aqui está afundando. Mas eu acho que dar certo são esses momentos que quando se você vai contar a sua história, você consegue ir vendo esse trajeto indo cada vez mais para algo que é totalmente autoral, sabe? Que foi você que escreveu, que foi você que errou, que acertou, que duvidou, que desenhou, que fez um adendo ali. Eu acho que essa é a minha sensação. Tô, assim, muito longe de uma visão mais científica da coisa, mas o meu dar certo é essa sensação de só se eu olho para trás mesmo que eu consigo. Eu acho que se eu parar e dizer a sensação atual, eu diria: "Não, tá tudo muito mal, não tem bônus". Não, tem muita coisa, tem dramas, tem
monstros dentro de mim, vou dizer, não, tá tudo errado. Mas se eu olho para a história, eu penso, tá dando certo, sim. Porque tem algo que vai se encaminhando para um sentido, para aquilo que eu realmente gosto, para aquilo que, na maior parte das vezes, pelo menos, me dá prazer na vida pessoal, na vida biológica, na vida profissional, na vida social. Mas, assim, tudo muito cheio de imperfeições, mas sem dúvida nenhuma. Faz muito sentido? Muito sentido, gostei muito, e especialmente de duas palavras que você trouxe. Uma é autoral, que eu acho que é um processo muito autoral mesmo, de da gente conseguir se movimentar na vida, sabe? Talvez dar certo passe um pouco por essa habilidade da gente se movimentar, criando a gente mesmo, sabe? Uhum. Tendo clareza daquilo que a gente pode, o que não pode, quais são as restrições, aquilo que não vai dar mais. Porque não dá, porque a gente não teve o que precisava para poder conquistar, não veio de infância e não vai dar. Não vai dar porque meu corpo não permite, porque a minha altura, a gente já falou disso, não permite. As limitações que eu tenho, mas dá muita coisa, né? Tem muita coisa que não dá, mas tem muita coisa que dá. Pois é, você conhece alguém que teve o que precisava? Tudo, tudo não. Eu fico pensando, a gente não tem tudo o que precisava, né, e a nossa sensação é sempre essa: "Eu tô cheia de buracos, eu tô, né, minha história é cheia de faltas, é cheia de erros", né, principalmente de quem nos criou. E é assim a história de todo mundo, né, é com essas ferramentas que a gente vai fazer o que puder. É, Mas tem que estar atento, exato. evidente que tem que estar atento, né, você não pode desatender a sua história. Eu vou emprestar uma metáfora que veio de algum podcast que eu ouvi, não vou conseguir dar o crédito correto, mas a pessoa falava que a vida. Sabe aquele jogo de resta um? Sei. Ele só funciona porque tem um faltando, né? Ai, que tudo! E eu acho que passa por isso, né? Se não tem a falta, não tem movimento, não tem vida, né? Você precisa desse buraquinho para movimentar as coisas, sem dúvida. Pra gente não brigar muito com isso, porque acho que a gente briga demais, daí em vez da gente criar a gente mesmo, a gente fica muito mais investido em brigar com a realidade, achando, sei lá, que a vida é injusta, e eu não tô dizendo que é o que não é, mas também não tem contrato de justiça, né, quando a gente vem na vida. Então não adianta ficar brigando por um contrato que não existe, e aí a gente fica mais investido na briga do que em aceitar e criar, fazer o que a gente pode, né, porque no fim tá todo mundo fazendo o que pode. Exatamente. Sem palavras para agradecer, obrigada. Eu que agradeço, é sempre gostoso conversar com você. Adorei, adorei nosso bate-papo, muitas coisas para pensar. E bom, o programa fica por aqui. No site mundointerno.com tem outros materiais escritos há algum tempo, juro que vou atualizar, mas eles ainda fazem muito sentido. E no Instagram, sim, atualizado, você me encontra como @mundointernopsi. Felipe, como te encontramos? Bom, eu deveria ser mais ativo nas redes, mas eu estou lá, ausente um pouco, mas está lá no Instagram, terapia pra viagem. Esse pra é PRA, né? Terapia pra viagem, tô lá. Tá, bom, é isso. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Felipe. Tchau, Vanessa.